Existe uma profunda confusão em nossa cultura sobre o que significa realmente ser autêntico. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a buscar aprovação, a agradar, a nos encaixar nos moldes que outros criaram para nós. E então, curiosamente, somos também incentivados a sermos autênticos, a sermos verdadeiros conosco mesmos. Como se pudéssemos simultaneamente agradar a todos e ainda assim sermos fiéis à nossa natureza mais profunda. Esta é uma contradição fundamental que raramente percebemos e que nos mantém presos em um ciclo interminável de sofrimento e confusão. Você já parou para pensar que talvez, apenas talvez, o verdadeiro despertar espiritual seja justamente o momento em que você percebe que não precisa mais agradar a ninguém? Que talvez a autenticidade real comece quando você abandona a necessidade de validação externa? Observem como vivemos. Desde crianças, somos ensinados a buscar aprovação. Trazemos boas notas para casa e somos recompensados com sorrisos e elogios. Aprendemos rapidamente que nossa aceitação depende de nosso desempenho, de nossa capacidade de agradar. E assim, desenvolvemos máscaras, personagens que interpretamos, versões de nós mesmos que acreditamos serem mais aceitáveis, mais amáveis. Você tem uma máscara para seus pais, uma para seus amigos, uma para seu chefe, uma para seu parceiro ou parceira. E em algum lugar, enterrada sob todas essas camadas, está sua verdadeira natureza, sufocando, ansiando por respirar livremente. Este é o grande drama da existência humana. Esta dança entre quem realmente somos e quem acreditamos que devemos ser para sermos amados. Mas veja o interessante deste processo. Quanto mais tentamos agradar aos outros, quanto mais nos esforçamos para sermos aceitos, mais nos afastamos de nossa verdadeira natureza. É como tentar segurar água nas mãos apertando-a com força. Quanto mais você aperta, mais ela escapa por entre seus dedos. Da mesma forma, quanto mais tentamos forçar nossa aceitação, mais perdemos aquilo que nos torna genuinamente dignos de amor. Porque o que os outros realmente amam não são nossas máscaras, não são nossas performances. O que eles realmente amam, o que todos nós realmente amamos nos outros, é sua autenticidade, sua vulnerabilidade, sua verdade nua e crua. Paradoxalmente, ao tentar ser amável, tornamo-nos menos dignos de amor. Pensem no oceano por um momento. O oceano não se esforça para ser oceano, ele simplesmente é. Às vezes calmo, às vezes tempestuoso, às vezes acolhedor, às vezes ameaçador. O oceano não pede desculpas por suas marés, por suas ondas, por suas profundezas. Ele simplesmente existe em sua verdade completa. E é justamente essa falta de esforço, essa autenticidade sem desculpas, que torna o oceano tão majestoso, tão digno de admiração. Você já viu alguém olhar para o oceano e dizer: "Eu gostaria que ele fosse menos profundo, menos vasto, menos oceânico"? Não. Amamos o oceano precisamente por ele ser completamente o que é. E assim é com os seres humanos. Amamos os outros não por suas máscaras, não por suas tentativas de agradar, mas por aqueles momentos raros e preciosos em que vemos sua verdadeira natureza brilhar através. Aquele momento em que alguém baixa a guarda e se mostra completamente vulnerável. Aquele momento em que alguém expressa uma paixão genuína sem se preocupar com o que os outros pensarão. Aquele momento em que alguém ri sem reservas, chora sem vergonha, ama sem medo. Esses são os momentos em que realmente nos conectamos, realmente nos apaixonamos, realmente vemos o divino no outro. Então, o que acontece quando a alma desperta? O que acontece quando finalmente percebemos esta verdade fundamental? É um momento extraordinário, um momento de profunda liberação. Porque quando percebemos que não precisamos mais agradar a ninguém,
Quando abandonamos a necessidade de validação externa, experimentamos uma liberdade que poucos conhecem nesta vida. Não é uma liberdade egoísta, não é uma liberdade para fazer o que quisermos sem considerar os outros. É uma liberdade muito mais profunda, muito mais expansiva. É a liberdade para sermos completamente quem somos, sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. Vejam, nossa sociedade confunde frequentemente autenticidade com egoísmo, como se ser verdadeiro consigo mesmo significasse ignorar as necessidades dos outros, como se significasse ser descuidado ou cruel. Mas esta é uma compreensão superficial da autenticidade. A verdadeira autenticidade, o verdadeiro despertar da alma, leva a uma compaixão mais profunda, a uma conexão mais genuína com os outros. Porque quando deixo de lado a necessidade de agradar, quando abandono o medo constante de julgamento, posso finalmente ver o outro como ele realmente é, sem projetar minhas próprias inseguranças, sem manipular para obter aprovação. Posso estar presente, realmente presente, com toda a minha atenção, todo o meu ser. E isso é amor verdadeiro, não é mesmo? Amor não é agradar, não é sacrificar sua verdade para evitar conflito. Amor é ver e ser visto. Amor é aceitar e ser aceito. Amor é a liberdade para ser quem você é e permitir que o outro seja quem ele é. E esta é a grande ironia. Quando deixamos de tentar ser amáveis, quando abandonamos a necessidade de agradar, tornamo-nos infinitamente mais dignos de amor. Tornamo-nos magnéticos, radiantes, vivos de uma maneira que nenhuma máscara, por mais bem construída que seja, poderia jamais emular. Mas este despertar, esta liberação, não acontece da noite para o dia. Não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada que começa com um simples reconhecimento, que você tem sido um ator em um palco, interpretando papéis que acreditava serem necessários para a sua sobrevivência social. Interpretando o bom filho, a boa filha, o bom estudante, o bom empregado, o bom parceiro, o bom cidadão. Mas esses papéis não são você. São apenas roupas que você veste, máscaras que você usa. E por baixo de todas essas camadas está sua verdadeira natureza, esperando pacientemente para ser redescoberta. O próximo passo nesta jornada é a coragem de começar a remover essas máscaras, uma por uma. É a coragem de dizer não quando todos esperam que você diga sim. É a coragem de expressar uma opinião impopular quando seria mais fácil concordar com o consenso. É a coragem de mostrar suas emoções genuínas quando seria mais confortável escondê-las. É a coragem de ser vulnerável em um mundo que valoriza a força, de ser sensível em um mundo que valoriza a dureza, de ser autêntico em um mundo que valoriza a conformidade. E não se engane, esta jornada não é fácil. Haverá resistência, tanto interna quanto externa. Internamente você enfrentará seus próprios medos, suas próprias dúvidas. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de não ser suficiente. Externamente você encontrará pessoas que se sentem ameaçadas por sua autenticidade, pessoas que prefeririam que você continuasse usando suas máscaras, continuasse desempenhando os papéis que elas esperam de você. Pessoas que se beneficiam de sua necessidade de agradar, de sua busca por aprovação. Mas aqui está o segredo. Quanto mais você avança nesta jornada, quanto mais você se permite ser autêntico, mais você atrairá pessoas que amam você por quem você realmente é. E aqueles que só amavam suas máscaras, que só valorizavam seus papéis, eles podem se afastar. E isso é doloroso, sim, mas é também uma forma de libertação, porque é melhor ser amado por quem você é do que ser tolerado por quem você finge ser. E há algo mais nesta jornada, algo que raramente é discutido. À medida que você abandona a necessidade de agradar, à medida que você se permite ser autêntico, você começa a experimentar uma forma de alegria que poucos conhecem nesta vida.
Uma alegria que não depende de circunstâncias externas, que não depende da aprovação dos outros. Uma alegria que brota de dentro, da simples experiência de ser completamente você mesmo, sem reservas, sem restrições. É como se toda a vida você tivesse estado usando roupas que não cabem direito, roupas apertadas, desconfortáveis, que restringem seus movimentos. E então, de repente, você está nu, livre, capaz de se mover sem impedimentos. Há uma leveza, uma espontaneidade, uma vitalidade que surge quando você não está mais desperdiçando energia tentando ser alguém que não é. E esta é a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Não a ausência de problemas, não a ausência de desafios, mas a presença de uma autenticidade tão completa, tão radical, que nada pode abalá-la. Agora, alguns de vocês podem estar pensando, mas e as consequências? E se eu perder meu emprego por ser muito honesto? E se eu perder relacionamentos por não agradar o suficiente? E se eu acabar sozinho? Estas são perguntas válidas, preocupações compreensíveis, mas permita-me fazer outra pergunta. Qual é o custo de não ser autêntico? Qual é o custo de viver uma vida inteira tentando agradar aos outros, tentando se encaixar, tentando ser alguém que você não é? O custo é sua alma. O custo é sua alegria, sua vitalidade, sua paz de espírito. O custo é uma vida de quieto desespero, como Thoreau tão eloquentemente descreveu. Uma vida em que você pode ter sucesso pelos padrões da sociedade, pode acumular riqueza, status, poder. Mas ainda assim sentir um vazio inexplicável, uma sensação persistente de que algo está faltando. E então, no final de sua vida, quando você olhar para trás, para todas as suas conquistas, para todos os seus relacionamentos, você se encontrará fazendo a pergunta mais dolorosa de todas. Quem eu poderia ter sido se tivesse tido a coragem de ser verdadeiro comigo mesmo? Que alegria eu poderia ter experimentado? Que amor eu poderia ter conhecido? Que impacto eu poderia ter causado? Estas são as perguntas que assombram aqueles que chegam ao fim de suas vidas sem nunca terem conhecido a liberdade da autenticidade, a paz de simplesmente ser. Mas não precisa ser assim. Você pode escolher um caminho diferente. Você pode escolher o caminho do despertar, o caminho da autenticidade. E este caminho começa com um simples reconhecimento: que você não precisa mais agradar a ninguém. Que seu valor não depende da aprovação dos outros, que sua dignidade, seu mérito, sua importância são intrínsecos, inatos, inalienáveis, não são algo que você precisa ganhar, não são algo que alguém pode tirar de você. São simplesmente parte de quem você é, parte de sua natureza essencial. E quando você realmente internaliza esta verdade, quando ela se torna não apenas um conceito intelectual, mas uma compreensão visceral, algo extraordinário acontece. Você se torna imperturbável. Não no sentido de ser insensível ou indiferente, mas no sentido de que sua paz interior não depende mais de circunstâncias externas. Os elogios não o inflam, as críticas não o deflacionam. Você pode receber ambos com equanimidade, com graça, sabendo que nenhum dos dois define quem você realmente é. Você se torna como uma montanha. Tempestades podem rugir ao seu redor, ventos podem bater contra suas encostas, mas no seu centro há uma quietude, uma solidez que nada pode perturbar. Este é o verdadeiro poder, o verdadeiro significado de ser inabalável. Não é rigidez, não é inflexibilidade. É uma estabilidade que vem de estar completamente enraizado em sua própria verdade, completamente em casa em sua própria pele. E deste lugar de autenticidade, deste lugar de enraizamento, você pode se relacionar com os outros de uma maneira completamente nova. Você não está mais usando eles para preencher um vazio dentro de você. Não está mais buscando neles uma validação que só pode vir de dentro.
Em vez disso, você está se relacionando com eles a partir de uma plenitude, uma abundância. Você não está tomando, você está dando. Não está buscando, está oferecendo. Não está precisando, está compartilhando. E curiosamente, é justamente esta falta de necessidade, esta ausência de desespero, que torna seus relacionamentos infinitamente mais satisfatórios, infinitamente mais significativos. Porque agora você está realmente vendo o outro, não como um meio para um fim, não como uma fonte de validação, mas como um ser completo em si mesmo, digno de respeito, digno de admiração, digno de amor simplesmente por ser quem é. E ao conceder esta liberdade ao outro, esta permissão para ser completamente autêntico, você cria um espaço onde o verdadeiro amor pode florescer, onde a verdadeira conexão pode acontecer. Pensem nos relacionamentos em sua vida. Quantos deles são baseados em expectativas, em papéis, em acordos não ditos? Quantos deles seriam drasticamente alterados se você de repente deixasse de desempenhar o papel que desempenha? Se você de repente se tornasse completamente autêntico? Esta é uma pergunta assustadora, não é? Porque nos força a confrontar a possibilidade de que muitos de nossos relacionamentos, talvez a maioria deles, não são baseados em amor verdadeiro, em aceitação verdadeira, mas em um tipo de transação. Eu faço o que você espera que eu faça, e em troca, você me dá a aprovação, a validação, o senso de pertencimento que eu desejo tão desesperadamente. Mas e se houvesse outra maneira de se relacionar? E se, em vez de entrar em relacionamentos buscando preencher um vazio, buscando validação, você entrasse neles já completo, já inteiro? E se, em vez de perguntar o que o outro pode fazer por você, você perguntasse o que vocês podem criar juntos? Esta é uma base completamente diferente para um relacionamento, uma base que não depende de agradar, de cumprir expectativas, mas de uma autenticidade mútua, de uma liberdade compartilhada para ser completamente quem vocês são. E isso me leva a outra questão importante: o medo. Porque, no fundo, é o medo que nos mantém presos em nossas máscaras, em nossos papéis. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de isolamento. Estes medos são compreensíveis, são parte da condição humana. Somos, afinal, seres sociais. Evoluímos em grupos, dependemos uns dos outros para nossa sobrevivência, nossa saúde, nosso bem-estar. Então, este medo de ser excluído, de ser rejeitado pelo grupo, é profundamente enraizado em nossa psique. Mas aqui está algo para considerar. E se esses medos fossem baseados em uma compreensão equivocada da realidade? E se, ao contrário do que seus medos lhe dizem, a autenticidade não levasse à rejeição, mas a relacionamentos mais profundos, mais significativos? E se, ao contrário do que seus medos lhe dizem, ser verdadeiro consigo mesmo não levasse ao abandono, mas a uma conexão mais genuína com os outros? Porque a verdade é que os seres humanos têm uma fome desesperada por autenticidade. Em um mundo de artifícios, em um mundo de superficialidade, em um mundo onde quase todos estão usando máscaras, alguém que tem a coragem de ser genuíno se destaca como um farol na escuridão. Há um magnetismo em tal pessoa, uma qualidade cativante que atrai outros para ela. Não porque ela está tentando agradar, não porque ela está tentando impressionar, mas precisamente porque ela não está fazendo nenhuma dessas coisas. Ela simplesmente está sendo, e nesse ser, há uma liberdade que outros anseiam, uma liberdade que outros desejam para si mesmos. Então, o que acontece quando a alma desperta e já não precisa agradar ninguém? Você se torna um convite vivo para os outros fazerem o mesmo. Sua autenticidade se torna uma permissão para os outros serem autênticos. Sua liberdade se torna uma possibilidade que outros podem ver, tocar, sentir. E nesse sentido, sua jornada pessoal de autenticidade, sua libertação pessoal da necessidade de agradar, se torna um ato de serviço, um presente para o mundo. Porque no fundo, todos nós desejamos a mesma coisa.
Todos nós desejamos ser livres, livres para ser quem realmente somos, livres para expressar o que realmente sentimos, livres para viver de acordo com nossa verdade mais profunda. E quando vemos alguém que alcançou essa liberdade, algo dentro de nós desperta, algo dentro de nós reconhece: isso é possível para mim também. Essa liberdade, essa paz, essa alegria que vejo nesta pessoa, isso também pode ser meu. E assim, paradoxalmente, ao deixar de tentar agradar aos outros, ao deixar de tentar fazer com que gostem de você, você se torna infinitamente mais amável, infinitamente mais atraente. Não no sentido superficial, não no sentido de aprovação social, mas no sentido mais profundo, mais significativo. Você se torna alguém que os outros querem ao seu redor, não pelo que você faz por eles, não pelo papel que você desempenha em suas vidas, mas simplesmente por quem você é, pela qualidade de sua presença, pela autenticidade de seu ser. Então, pergunto novamente: o que acontece quando a alma desperta e já não precisa agradar ninguém? Você descobre que nunca precisou agradar em primeiro lugar. Você descobre que o amor que você buscava tão desesperadamente nos outros sempre esteve dentro de você, esperando para ser reconhecido, esperando para ser reivindicado. Você descobre que a aprovação que você procurava no mundo externo é uma pálida sombra da aceitação que você pode dar a si mesmo. E nessa descoberta, há uma paz que transcende toda a compreensão. Uma alegria que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Um amor que não conhece limites nem condições. Esta é a verdadeira libertação. Esta é a verdadeira iluminação. Não um estado místico reservado para poucos. Não uma realização esotérica acessível apenas através de décadas de prática espiritual, mas um despertar natural. Um retorno à sua natureza original. Um reconhecimento do que sempre foi verdade, que você é completo, que você é suficiente, que você é digno de amor exatamente como é. E então, neste momento de despertar, você pode finalmente respirar livremente. Você pode finalmente relaxar completamente. Você pode finalmente viver plenamente. Não mais dividido entre quem você é e quem você acha que deveria ser. Não mais dividido entre sua verdade interna e sua apresentação externa, mas inteiro, integrado, em casa, em sua própria pele. E nesta integridade, nesta totalidade, você descobre uma sensação de bem-estar tão profunda, tão completa, que todas as buscas anteriores por aprovação, todas as tentativas anteriores de agradar, parecem não apenas desnecessárias, mas incompreensíveis. Como se você finalmente acordasse de um sonho e se perguntasse como pôde ter confundido o sonho com a realidade por tanto tempo. Este é o presente que aguarda todos nós. A liberdade de simplesmente ser. A paz de saber que somos suficientes. A alegria de viver a partir de nossa verdade mais profunda, nossa natureza mais autêntica. E tudo o que é necessário para reivindicar este presente é a coragem de deixar ir, a coragem de se render, a coragem de abandonar a necessidade de agradar e simplesmente ser quem você realmente é. Então eu lhe pergunto: você está pronto? Você está pronto para abandonar suas máscaras? Você está pronto para deixar de lado seus papéis? Você está pronto para se libertar da prisão da aprovação externa e entrar na vasta paisagem de sua própria autenticidade? Porque se você está, se você realmente está, então um mundo de possibilidades se abre para você. Um mundo de liberdade, um mundo de paz, um mundo de alegria que poucos conhecem nesta vida, mas que está disponível para todos que têm a coragem de reivindicá-lo. E lembre-se, esta jornada não é sobre se tornar alguém novo. Não é sobre adquirir algo que você não tem. É sobre retornar ao que você sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento, por baixo de todas as máscaras, por baixo de todos os papéis que você tem desempenhado por tanto tempo,
que esqueceu que são apenas papéis. É sobre redescobrir sua natureza original, sua essência verdadeira. Seu ser autêntico que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser reconhecido, esperando pacientemente para ser vivido plenamente. Então, respire fundo. Sinta a verdade dessas palavras em seu corpo, em seu coração. Deixe-as penetrar além de sua mente, além de seu intelecto, para o núcleo de seu ser. E quando você estiver pronto, quando você realmente estiver pronto, dê o passo. Abandone a necessidade de agradar. Liberte-se da prisão da aprovação externa. Desperte para a verdade de quem você realmente é. Porque quando sua alma desperta e já não precisa agradar ninguém, você descobre uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Uma paz que nada pode perturbar. Uma alegria que é sua por direito de nascimento. E nessa descoberta você não apenas transforma sua própria vida, mas torna-se um farol de possibilidade para todos ao seu redor. Um lembrete vivo do que é possível quando temos a coragem de ser completamente, autenticamente nós mesmos. Se você se sentiu tocado por estas reflexões e deseja continuar explorando os caminhos da autenticidade e do autoconhecimento, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos despertar para a verdade de quem realmente somos, para a liberdade que é nossa por direito de nascimento. Até o próximo encontro, que você possa viver sua verdade com coragem, com graça, com alegria.